Hola queridos, buenas noches. Vamos entonces a nuestra leitura do livro Deus está mais perto do que você pensa. E hoje nós vamos para a página 2, quando diz Deus dá um alô. Vamos ver o que significa isso, ok? As pessoas me perguntam como eu posso ter certeza da existência de um Deus bom. E eu lhes pergunto de volta se elas têm os olhos para ver. Deus está irreparavelmente entrelaçado na natureza. Ele deixou as suas impressões digitais para que víssemos onde ele esteve. A sua assinatura está pintada nas curvas da Via Láctea, sempre circulando na abóbada do mundo. Deus espalhou fragmentos de si mesmo por toda a terra, como um pai esconde ovos no quintal antes da primeira Páscoa do filho. Está atrás de uma árvore, com os olhos sorridentes, à espera a fim de ver qual dos tesouros o filho descobrirá primeiro. Deus está gritando à nossa volta. Ele está presente no silêncio ofegante das montanhas sufocadas pela neve. Ele está dançando com a luz do sol que se quebra nas ondas do oceano. Está escondido no musgo e no líquen que se desfaz, e no xisto que se esmigalha em antigos lugares esquecidos do mundo. Nenhuma montanha denteada projeta o próprio peso pontiagudo contra o céu, sem que seja um testemunho da sua bondade. Toda a soma da criação, cada ato privado e particular da natureza, é Deus dando um alô. Em uma cidade chamada Dotã, o servo do profeta Eliseu ficou apavorado porque ele e o seu senhor estavam cercados pelos inimigos de Israel. O que faremos? Exclamou. Eliseu disse-lhe que ficasse tranquilo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles, e em seguida orou por ele. Senhor, abre os olhos dele para que veja. 2 Reis 6, versos 16 e 17. E o Senhor abriu-lhe os olhos dele, e o servo viu que estava cercado por cavalos e carros de fogo, o poder e a proteção de Deus. E se essa se tornasse também a sua oração? E se toda vez que você se sentisse desafiado ou sobrecarregado, fosse cercado por esse poder e proteção? E se Deus lhe abrisse os olhos? Certa noite, no templo, um menino chamado Samuel ouviu chamar em seu nome. Ele pensou que fosse Eli, o sacerdote, e foi até o quarto dele. Finalmente, Eli se deu conta de que era Deus falando com Samuel. Mas este ainda não reconhecia a voz de Deus. Por isso, Eli o instruiu para que ele, na próxima vez que ouvisse a voz, concluísse tratar-se de Deus. Samuel deveria convidar Deus a falar mais e então ser inflexivelmente obediente. E se Deus precisasse dar o mistério de Eli a você? E se Deus estivesse falando a você, chamando o seu nome, e somente você não soubesse? 2 discípulos novatos de Jesus estavam andando pela estrada para Emaús depois da crucificação. Um terceiro homem juntou-se a eles. Era Jesus, andando e conversando com os dois. Todavia eles não o haviam reconhecido, até que ele começou a orar. Só então ambos souberam, e então disseram: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Lucas 24, 32. E se quando você estiver no caminho de Emaús, talvez no percurso que você faz para o trabalho, para a escola ou para casa, Jesus estiver andando ao seu lado? E se você juntar-se ao companheirismo de coração que queima e de fato experimentar a sua presença? Página 24. Paramos aqui. O próximo tema será Até onde Deus se aproxima. Muito interessante, o autor aqui está desafiando cada um de nós a procurarmos entender como Deus está falando conosco. De que jeito Deus está falando nas circunstâncias, nos desafios ou em cada passo. Qual o jeito que Deus está, de certa forma, despertando-nos para ouvir a voz dele. Isso é algo que cada um de nós, particularmente, temos que descobrir. Deus tem um jeito de falar conosco especial.
E nós temos que entender como ouvi-lo e como respondê-lo e como reagir na conversação com Deus e também na reação de cumprir aquilo que Ele fala. Esse é o desafio de hoje sobre começar a perceber. Ouça de novo a leitura e entenda como perceber nas coisas como Deus está falando com você. Nosso livro de hoje, Deus está mais perto do que você pensa, de John Ortberg. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, um forte abraço e até mais.